durante o jogo? Olha, o Sampaoli já foi, não tem como a gente não comparar os dois lados, né? Nesse início de temporada. A gente sabe que o Sampaoli, na beira do gramado, ele vai de um lado para o outro, né? Quase afunda a grama, assim, na parte do técnico. E a gente vê que é um treinador muito ativo, né? À beira do campo. Eu tenho minhas críticas a ele, mas isso a gente não pode... Eu, pelo menos, não critico porque é um treinador muito ativo. Ele tenta jogar junto com o time. Só que aí, quando eu olho para o Tite, e aí a gente vai colocar esse frame, né, da transmissão, essa parte da transmissão ontem, que é o Matheus Batti, filho do Tite, auxiliar técnico do Cruzeiro, falando com os caras enquanto o Tite fica só assistindo. Me lembrou muito o Dorival, né, naquela decisão antes da disputa dos pênaltis, que tá lá os jogadores no montinho, na rodinha, e o Dorival só... por fora, assim, só fingindo que está fazendo alguma coisa. E aí, gente, com todo respeito, Tite, seu time já está mal, o desempenho não melhora em nada, inclusive consegue piorar a cada jogo. E aí você não consegue nem ser a liderança na beira do campo, acredito que nem no vestiário, porque uma fala do Caio Jorge na zona mista me chamou a atenção. Depois do jogo, né? Ele falou que os jogadores recebem coordenadas da comissão técnica do Cruzeiro, que é formada por 6 ou 7 pessoas, segundo o Caio Jorge. Aí ele falou ainda, se referiu ao Matheus Batti como filho do Tite, que conversa muito com os jogadores no termo tático e que os jogadores passam ao filho do Tite algumas situações para que eles, os atletas, precisam melhorar, porque do jeito que está, eles não estão satisfeitos. Basicamente isso que o Caio falou. E aí me chama a atenção duas coisas, ô Max. Uma comissão técnica que passa ordens aos jogadores formada por 6 ou 7 pessoas. Imagina você receber ordem de 6 ou 7 pessoas. A cabeça fica doida, não tem jeito. E aí ele se refere ao Matheus Batti como filho do Tite. Talvez foi sem querer isso, mas eu acho que o sem querer passa uma mensagem também, né? Eu penso que, assim, quando você anuncia o Tite, a expectativa é de que seja aquele Tite que comandou a seleção brasileira, né? Aquele Tite que já foi vencedor do Corinthians, o cara que esteja presente ali. Mas o que a gente vê, isso é o que a gente vê, a gente ainda nem sabe o que acontece na toca, é que o Matheus Batti, às vezes, parece orientar mais o time do que o Adenor. Né? Muito cacique para pouco índio, né? Porque quando você vê algumas contratações que já chegam com mais de 4, você já começa a achar um pouco inchado. Imagina quando você chega com uma comissão técnica de 6, 7. E aí, esses 6, 7 dando ordens, que é o que ficou subentendido. Mas, acima de tudo, a minha sensação, e não é informação, o Tite teve um problema assumido, que é uma realidade até do ser humano hoje, que é uma situação delicada, que é a saúde mental, né? Depois que ele saiu do Flamengo, com aquela situação de seleção brasileira. E ele depois, agora retorna ao futebol, pegando um clube muito grande, turbulento, que é o Cruzeiro. E eu acho que o Tite não está muito bem de saúde mental, não. Estou achando ele triste, estou achando ele para baixo. E essa imagem, para mim, exemplificou muito isso. Porque o Tite, ele é um cara... Ele tem até aquela história épica dele com o Felipão, né? Fala muito, que ele sempre foi aquele cara ativo também. Apesar dele ser muito calmo, sereno nas coletivas, às vezes. Mas ele, na beira do campo, sempre foi ativo. Sempre foi de passar as instruções, de pegar o lateral pela gola ali e passar algum recado. Pelo menos eu lembro dele fazendo isso no Corinthians, eu lembro dele fazendo isso em alguns jogos da seleção muito ativo, correndo, machucando o joelho para comemorar gols. Estou achando ele um pouco mais para baixo e essa cena desenha muito isso e é, de fato, um alerta para a diretoria do Cruzeiro. Ô Salazar, vou pedir sua opinião, depois a gente já vai para o Zap aqui, que está pipocando, o pessoal quer falar com a gente. Mas, assim, me parece um Tite extremamente inseguro. E aí essa insegurança do que deveria ser o líder do time está refletindo claramente em campo. A fala dos jogadores, quando fala assim, o filho do Tite, já demonstra muito isso, né? Eles não vê ele como uma liderança, porque quando a gente vê o líder, a gente não se refere a ele dessa forma. O Tite, acho que ele perdeu um pouco também do time também, aquela coisa, ele ficou muitos anos aí a comando da seleção, não tinha aqueles jogos todos os dias, ele não tinha que fazer treinamento
convivência com os jogadores. Igual o Max falou, uma coisa importante, ele teve essa questão de saúde mental. Então, assim, parece que ele tá triste em campo, tá triste, e parece que o elenco não entendeu a forma muito de jogar, não. Até o futebol apresentado é um futebol, assim, melancólico, fica tentando rodar a bola de um lado para o outro, apesar que a gente já sabia que ia ser desse jeito. Se fizesse 1-0, o Tite ia retrancar. Mas, assim, a posição dele, a postura dele na beira do campo, ela demonstra muito da forma que está sendo conduzido. Agora, ter 7 pessoas também para orientar uma pessoa, assim, é surreal, né? Então, assim, ele tem que pegar a comissão dele e ir lá e falar assim, ó, eu sou o líder, cada um vai ficar no seu quadrado, se ele também quiser continuar, porque talvez, assim, ele não queira, mas também, às vezes, pelo projeto, pelo que ele conversou com o Pedrinho, pelo respeito que profissionalmente ele é um cara exemplar, às vezes ele também entende que ele pode reverter isso aí. Então, assim, do sábado tem um jogo, então eu acredito que ele deva tentar mudar aí o cenário, porque de fato ele está bem triste na beira do campo. Vamos ver, né? O São Paulo ele foi, o Tite está balançando já faz um tempo, eu inclusive achei que ele seria demitido antes.